A graça e a paz a todos os nossos amados irmãos. Eu sou o evangelista Renato Fernandes. Vamos com mais uma leitura da Palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que representa o nome Jesus Cristo para cada um de nós cristãos. Ora, esse nome representa o que para o universo? Representa a maior autoridade e diante dele todos se dobram. Nós, a igreja, temos o poder de procuração dado por Jesus Cristo para agir na terra em seu nome. E o que esse nome Jesus nos representa? Ora, representa para mim, para você, para todos os cristãos, a fonte da salvação para todo aquele que invocar o seu nome, a fonte da vida para todo aquele que crê, o único nome pelo qual somos salvos, o nome supremo acima de todos os demais, é fiel e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Através do nome do Senhor Jesus, nós expulsamos demônios, pegamos em serpentes, somos libertos dos ataques do inimigo, falamos novas línguas, impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Então o nome do Senhor Jesus é a chave que nos abre os tesouros do céu e tranca os poderes do inferno. Quando nós usamos esse nome com autoridade, entenda isso, igreja. Então, através dessa palavra, dessa epístola, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos mostra que nós não podemos entrar numa batalha sem invocar esse nome, sem essa armadura, sem essa proteção. Nós notamos que é importantíssimo entender que esta armadura de Deus, ela não é humana, pois a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra toda potestade, forças espirituais do mal, nesse mundo tenebroso. Então, essa armadura de Deus, ela deve ser vestida em conjunto, sem deixar nenhuma peça de fora, pois a palavra de Deus nos exorta dizendo o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele falou o quê, igreja? De algumas peças? Não, ele falou de toda a armadura de Deus. É importante nós entendermos o que ganhamos e em que sentido nós somos protegidos obedecendo ao Senhor. Nós precisamos da cobertura
de toda a armadura de Deus. Assim como o soldado romano, na época de Paulo, precisava se armar para a batalha, nenhuma parte ou um membro do corpo podia ficar descoberto. Antigamente, igreja, a armadura era um conjunto de armas metálicas que protegia o corpo dos guerreiros. Então, vamos confirmar aqui nessa mensagem as ferramentas que o soldado precisava para estar totalmente protegido. Primeiro, ele precisava da espada. Segundo, ele precisava do cinturão. Terceiro, ele precisava também da couraça. Quarto, ele não poderia esquecer de colocar as botas de metal. O soldado, ele tinha que usar também um escudo. E por último, ele não poderia esquecer jamais de colocar o capacete para proteger a sua cabeça. Então, igreja, o que representa essa espada para os cristãos dos dias de hoje? A espada do Espírito, a Bíblia, é muito importante para o cristão na guerra espiritual na qual nós vivemos. A palavra de Deus, ela nos traz cura pelas feridas causadas pelo inimigo, até porque nós corremos também risco de morte quando nós não examinamos ou rejeitamos as Escrituras Sagradas. Por isso, de cada palavra de Deus que nós nos alimentamos, gera o que para os nossos corações? Gera fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 9, nos diz que essa palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. E se nós prestarmos atenção no que está ocorrendo em nosso redor, nós vamos notar que nós estamos o quê? Em guerra. E os nossos inimigos não são carnais. Eles são o que, igreja? Inimigos espirituais. Estamos, na verdade, igreja, em luta, em plena guerra. Uma só batalha. Os nossos inimigos não são pessoas. Não são nossos vizinhos, nossos colegas, aqueles que se interpõem em nosso caminho e muito menos nossos irmãos em Cristo. E isso definitivamente tem que estar claro diante dos olhos da igreja. Nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, contra todos esses inimigos que nos cercam, nós não podemos lutar contra eles com uma armadura humana, e sim com a armadura de quem, igreja? De Deus. E essa armadura de Deus, ela não é para o cristão oba-oba, para os simpatizantes do Evangelho. Não. Essa armadura de Deus é para os verdadeiros discípulos de Cristo, os verdadeiros soldados, guerreiros, que estão prontos para o que vier. E o cinturão da verdade? O cinturão da verdade é uma cinta larga, geralmente de couro, em que se pendura o quê? A espada e outras ferramentas do soldado. O cinto também é um símbolo de proteção. Protege as partes geradoras de vida na luta contra as trevas. Meus irmãos, se nós não estivermos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos vulneráveis, estéreis, infrutíferos para o Senhor. Por isso, temos que estar cingidos com a verdade. Temos que colocar o cinturão da verdade, porque é justamente no cinturão que se coloca a espada. E tanto a espada como o cinturão, um está ligado ao outro. E a couraça da justiça? A couraça
é uma parte da armadura defensiva que cobre o peito e as costas, e é justamente ali na frente onde ficam os órgãos vitais. E quando a palavra de Deus fala de justiça, ela fala da justiça de quem? Ela fala da justiça humana? Não. Ela fala da justiça de Deus. O homem cujas práticas são pautadas na justiça é uma pessoa íntegra em sua conduta. E a justiça humana não passa de trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Você pode ler na sua Bíblia. E os calçados da preparação do Evangelho da Paz? O Evangelho da Paz, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. Porque na medida em que nós nos submetemos ao governo de Cristo, esse governo de Cristo vai aumentando em nós. E por isso nós temos paz em Cristo, porque Ele governa os nossos corações. Porque os pés são a base do corpo, dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Os pés representam o quê? O nosso andar. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa o ide de Jesus. Porém, não só isso. Quer dizer que devemos ir preparados, treinados no Evangelho, sem pervertermos o Evangelho de Cristo, andando nele, em santidade de vida. Amém? E o escudo da fé? A fé revela nossa limitação e incapacidade, e por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode. A fé, ela nos protege dos dardos inflamados do maligno. É através da fé que nós somos justificados. É através da fé que nós agradamos a Deus. Lembra também o que Jesus disse? O meu justo viverá pela fé. E a fé, ela se expressa em quê? Em obras, em atitude. Ou seja, o fruto revela quem é a árvore. Vale lembrar que, numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados lançados pelo inimigo quando se juntam fazendo seus vários escudos parecerem um só. Por isso, quando a igreja está unida no mesmo propósito, na mesma fé, o mesmo pensamento, o que acontece? A fé, ela aumenta. E assim, nós não somos atingidos facilmente. E o capacete da salvação? O capacete, ele protege o quê? A cabeça. Ele protege justamente a cabeça do soldado. E na cabeça está o quê? O cérebro. Outra parte vital do corpo. No cérebro está o que chamamos de quê? De mente, ou os pensamentos. Então, o capacete da salvação protege as nossas mentes das mentiras do diabo e das influências do mundo. Então, por que Deus ele nos orienta dessa maneira? Ele nos orienta para nós ficarmos protegidos das ciladas, das armadilhas, do engano, da astúcia de Satanás, para que então nós possamos resistir o dia mau, para que então nós possamos também permanecer inabalável, com a vitória em nossas mãos. E nós não podemos nos esquecer, igreja, que uma guerra é feita de muitas batalhas e lutas. E uma vez a igreja revestida dessa armadura de Deus, sempre venceremos qualquer batalha e estaremos firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é em vão, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, igreja.